Você aí em casa, nós aqui no estúdio, podemos nos abrigar, nos proteger. Dentro de campo não tem jeito, né, Pedrinho? Não tem não. Aquela chuvarada na cabeça. E não é a primeira vez já nesse Campeonato Paulista, né? O clássico, o outro clássico, né? Que a gente já teve, o Palmeiras e Corinthians. Também muita água em poção. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo e depois eu vou complementar o que eu vou falar agora. Nessas situações eu era sempre substituído, Barreto. Campo encharcado, levinho. Levinho, o jogo vai ser por cima, tira o Pedrinho. Muito bem, vamos ver alguns dos melhores momentos aí desse jogo concentrado nos minutos finais, né? Sim. É aquele momento em que a gente que vai apresentar o troca de passe já está ali na reta final da maquiagem, está no camarim e aí de repente, opa! Começa a sair um gol atrás do outro, Paulo. Foi assim. Agora, aí não dá para fazer muita coisa mesmo, né, Pedrinho? O primeiro tempo não tinha condições de jogo, na realidade. É uma coisa até discutível, né? Se vale a pena entrar em campo, estragar o espetáculo, porque não tem critério nenhum. Não tem critério tático, não tem critério técnico. Né? A jogada tem um critério. É o critério da Covid. Ninguém está querendo adiar jogo, porque ninguém sabe se o campeonato vai continuar. É verdade, porque... Então, força a barra. Está forçando e essa situação do jogo com o campo nessas condições realmente é inviável. Aí, no segundo tempo, o jogo melhorou um pouco, e aí a gente vai entrar no mérito até de uma avaliação do Crespo, com pouco tempo. O que ele já está vendo, o que ele já está avaliando individualmente, a percepção de algumas variações que eu tive a oportunidade de fazer o jogo São Paulo e Inter de Limeira. E ele jogou praticamente com um jogador a mais um tempo inteiro, e mais uns 10 minutos. O jogador da Inter de Limeira foi expulso no 40, mais ou menos, no final do primeiro tempo. E ele não mudou, continuou com os 3 zagueiros, achei que poderia ter feito algo diferente. E não mudou. E nesse jogo ele muda, e a gente vai falar muito sobre isso, conhecendo o elenco. Segundo tempo mais forte do São Paulo, consistente, encorpado. E um Santos que não contou com a sua principal peça, que era o Marinho, que eu não sei se também se faria alguma coisa com o campo nesse estado. O São Paulo abriu o caminho pelo alto, né? Mas depois os golaços vieram com troca de bola, com bola rolando, apesar dessa chuvarada toda. Pois é, e tem uma coisa curiosa, né? O Santos anunciou uma escalação e quando viu o campo encharcado, o Ariel Roland sacou o Gabriel Pirani e colocou o Bruno Marques, de um jogador de 1,94 m. A intenção, certamente, do Roland era, no primeiro tempo, fazer o Santos jogar com bolas cruzadas sobre a área. Não aconteceu. Ou seja, tirou o levinho, né? De novo. Que nem o Pedrinho fala. Tirou o levinho. Recuou o Jean Mota para o meio de campo. No segundo tempo, o Crespo mexeu no São Paulo. Ele tirou o Arboleda, botou o Rojas aberto pela direita, o Gabriel Sara foi para a esquerda e o jogo do São Paulo funcionou. E eu chamo a atenção, o Pedrinho estava falando que ele fez essa semana São Paulo Internacional, para o crescimento que está tendo nesse início de temporada o Pablo. Foi a contratação mais cara do São Paulo em 2018, se destacou no Atlético Paranaense, 26 milhões de reais à época. E até agora o Pablo tinha sido muito irregular no São Paulo. É um jogador inteligente, que conhece muito bem como se posicionar dentro de campo. E nesse começo de trabalho do Crespo tem se destacado, Marcelo. E aí na reta final, um golaço atrás do outro. Tietê tinha entrado um pouquinho tempo antes de acertar essa bola no ângulo aí, né, Pedrinho? Acho que foi no lugar do Luciano. Segundo gol que ele faz de perna esquerda, assim, de fora da área, né? Ele fez um Fernando Diniz, não me lembro qual o jogo agora. Flamengo, pode ser? Pode ser, Flamengo. A questão até da substituição que o PC falou, e era o ponto que eu queria abordar. Acho que foi outro rubro-negro, foi o Atlético Paranaense. A questão da substituição que ele bota o Rojas no lugar do Arboleda, e aí entra a percepção do treinador, né? Porque num campo encharcado, num campo pesado, ele tira um cara alto, né? Que o jogo estava por cima, ele coloca um cara ligeiro, não sei se ele já teve a informação que o campo estava em um estado melhor, e aí ele desce para uma linha de 4, né? Trazendo de novo o Reinaldo para fazer a lateral e do outro lado o Igor Vinícius, e usando a velocidade do Rojas, que é um improviso, que é o drible, que é o que o Fernando Diniz precisou e não teve quando perdeu o Antony, nesse terço final. Então, eu fiquei assim, satisfeito, porque no jogo da Inter eu achei que ele fosse morrer com 3 zagueiros, e não é nada contra, eu adoro até essa saída de 3. Só que naquela situação com um jogador a mais, ele poderia ter dado uma mudada, e ele não mudou. E nesse jogo que eu não esperava pelas circunstâncias, ele fez uma alteração e já percebe que o São Paulo
teve uma leveza quando o Rojas entrou. E a questão do Pablo, só me esticando um pouquinho, é um jogo diferente, é um modelo diferente do Crespo. Crespo tem um jogo mais posicional, então o Pablo não se distancia tanto daquele setor onde ele gosta. Com o Fernando Diniz, todo mundo se agrupava próximo à bola, né? Fazendo aquela aproximação e todo mundo trabalhando junto. Nesse jogo posicional, o jogador tem a paciência, né, de se movimentar nos setores de acordo com a bola. E eu acho que isso facilitou também o jogo do Pablo. Vamos abrir mais uma janela no nosso telão para participarem conosco Luiz Carlos Júnior e Roger Flores, que participaram da transmissão. Antes eu vou ouvir o PC que já chamou. Fala, Paulo. Não, é só para reforçar essa questão que o Pedrinho falou sobre a formação do São Paulo e a alteração que o Crespo fez no segundo tempo, que antes de começar o jogo, ao ser perguntado pela nossa repórter Fabiola sobre a escalação do Rodrigo Nestor, ele falou, para esse jogo eu pensei nisso, mas especificamente para esse jogo. Então é interessante porque você começa a conhecer um pouco a linha de trabalho do treinador. É aquele treinador, pelo menos indicou para mim, nessa resposta à Fabiola, que ele não vai ficar preso a um determinado tipo de escalação. Pode haver variação, que não é muito comum aqui, muitas vezes a gente estranha, e aí já sai criticando quando o técnico adota esse tipo de variação, mas o São Paulo pode ter essas variações dependendo de como vai se comportar ou de como vier armado o adversário. Aí o Pablo comemorando o bonito gol que fez, enquanto nós já temos janelinha aberta para Luiz Carlos Júnior. Fala, Luiz, tudo bem? Fala, Baeto. Só completando o que o Pedrinho estava dizendo, a Fabiola Andrade informou durante a transmissão que o Arboleda sentiu um pisão no pé. Mas a partir daí ele de fato muda. Deixa eu apresentar mais um aqui para bater papo conosco. Mr. Flowers, Roger Flores. Alô, Roger, boa noite. Boa noite, Luiz. Teve esse pisão, né? A informação da Fabiola traz o pisão que o Arboleda foi substituído pela lesão, mas não deixa de ser uma... Ele podia botar um outro zagueiro, né? Ele fez uma interpretação diferente daquilo que o Pedrinho entendeu no jogo passado, né? E por isso surpreende, mas uma interpretação que deu muito certo. Não só a entrada do Rojas pela direita, mas a pegada do Luan por dentro também. Foi ele que iniciou duas jogadas por ter pressionado, roubado a bola numa intermediária ofensiva em cima do Soteldo as duas vezes, até porque o Soteldo de costa no campo defensivo não vai funcionar, né? É um jogador que tem que receber a bola de frente, partir com espaço para poder buscar o improviso, o 1 para 1, e jogando de costas no campo defensivo. Duas vezes o Luan fez a leitura correta para roubar a bola e dar início a 2 gols do São Paulo. Acho que foi um jogo muito fácil de leitura, né? Quer dizer, no primeiro tempo não tem uma leitura, porque não tem é um jogo, né? Muito disputado, mas no segundo tempo uma leitura muito fácil de um São Paulo amplamente dominador, entendeu mais rápido o campo, entendeu que pelas laterais seriam jogadas mais fáceis de serem construídas, e por ali o São Paulo começou a ganhar o jogo. O Rojas busca um escanteio numa jogada quase que perdida no primeiro gol, e uma bela batida do Dani por um golpe de cabeça muito bom também do Sara. A gente está vendo aí os melhores momentos. Olha só como é que o primeiro tempo foi só água, né? O melhor jogador em campo no primeiro tempo é a água. Foi quem fez mais desarmes, quem mais atrapalhou. Zagueiraço, né, Luiz? Zagueiraço. Acho que foi o nome mais citado do primeiro tempo. Lá vem Soteldo, pegue pra água. A água foi uma loucura o primeiro tempo, só dava água. E é isso. Acho que o placar foi digno do que o São Paulo apresentou no segundo tempo e o Santos não aproveitou. O Santos é um time que vai ter que estar preocupado aí nesse início de temporada, né? Não pode contratar. Perdeu 2 jogadores que eram importantíssimos, né? O Veríssimo e o Pituca. Não tem peças de reposição. A altura, né? Peças é lógico que tem, o Santos tem garotos Roger, da base. Diga, Marcelo. Nós estamos em março de 2020 ou março de 2021? 21. Porque você está falando tudo que a gente falou do Santos no ano passado. E o Santos foi vice da Libertadores. Pois mas aí o raio vai ter que cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Esse aqui é o problema. Fazer o que o Santos fez em 2020 não é uma coisa que você pode se programar para fazer todo ano, né? Barreto, você que é artilheiro em pelada, você faz essa que o Léo Pelé perdeu, hein? Depende da poça, né? Se a poça já tiver baixado um pouquinho... Esse gol do Luciano aí é um dos gols iniciados pelo Luan, né? Uma pressão pós-perda ali
no campo de ataque, mas achei que o Luiz Felipe poderia fazer coisa melhor ali, né? O Luciano, com muita facilidade, num campo pesado, difícil de carregar a bola, foi carregando, a defesa foi abrindo, e aí ele bate pro gol ali, o Luan Pérez... Tem gol contra, segundo o Sandro Merahit, é gol contra do Luan Pérez. E o quarto gol, esse é o terceiro ainda, né? Um belo lançamento do Igor Vinícius, a movimentação do Pablo. O John ficou no meio do caminho. Ele já tinha feito uma jogada parecida no primeiro tempo, onde ele ficou indeciso, mas aí ele foi de novo e conseguiu fazer o corte, né? A pior decisão é ficar no meio do caminho. Quando ele fica no meio do caminho, ele dá todas as possibilidades pro atacante escolher qualquer jogada para definir. Ele não, se ele sai meio que atrasado, ele tem alguma possibilidade, né? Chega, faz uma falta, para a jogada, mas o gol ele não toma. Ali outra saída errada aqui pro baixinho, pro Soteldo. E olha o Luan de novo, ó. O Luan de novo pressionando de frente, recupera a bola e a bola chega no Tietê para fazer esse Você tem razão, golaço. você citou na transmissão o gol do Audax contra o Corinthians, foi parecido mesmo. E né? com a perna esquerda, né? De fora da área também. Ele fez contra o Flamengo no Maracanã esse ano, um dos... Mas eu acho que foi com a perna direita. Se não me engano, foi nessa câmera aí, Luiz e Roger, que deu para ver acho que é o Luan que vira para o banco, talvez para o Crespo ali e vibra com a roubada de bola. Ele foi muito importante, né? Em 2 gols ele participa diretamente com essa leitura de pressionar, principalmente um jogador mais frágil fisicamente, jogando de costa no campo defensivo. E aí a inteligência de fazer a pressão em cima desse jogador para roubar e já acionar os homens de frente. Aí, voltando à situação do Crespo, ele acha que preferencialmente, ele gosta de jogar preferencialmente com 3 zagueiros, mas nos 3 jogos, no primeiro jogo o São Paulo estava atrás, ele tira um zagueiro para buscar o empate. Aí no segundo jogo, com a vantagem numérica, ele treina. A sensação que eu tive, o Pedrinho, falei até com o Pedrinho na transmissão, que ele faz a opção de ficar com os 3 zagueiros para treinar. Sim. E hoje ele joga 45 minutos com 3 zagueiros. Só em relação ao que o PC nos traz da informação de que a Fabiola faz uma pergunta e o Crespo fala assim, olha, para esse jogo é isso que eu escolhi, porque eu achei que a Fabiola deixou ele meio que desconcertado, né? A Fabiola, quando vai fazer a pergunta para o Crespo, pergunta assim, você prefere então um jogador mais qualificado tecnicamente, ou mais habilidoso, algum do que o outro para iniciar a partida? Aí ele, para não afirmar que prefere aquilo, ele falou, não, para esse jogo eu inicio dessa forma, porque seria até... Deselegante com o Luan, né? Deselegante com o Luan, e logo em seguida a imprensa ia ficar assim, ele falou que o Nestor é mais qualificado tecnicamente do que o Luan e na verdade, num contexto coletivo, ele não poderia dar aquela resposta. Ele fugiu bem, eu acho que ele fez um bom trabalho de casa. E a Fabiola também, né? Não, porque quando o treinador tem que se virar para responder, porque o repórter, né? Isso. Repórter, no caso, fez a pergunta certeira. Pedrinho? E o que é curioso é que o Nestor, ele sai mais para o jogo realmente. Ele é um meia muito mais ofensivo do que se posicionar à frente dessa linha de 3 zagueiros. E, então, essa escalação ela foi feita antes de saber o estado do campo. E ele manteve isso mesmo porque, teoricamente, se você tem um campo que não vai ter jogo, você tem que ter um cara para combater muito mais do que o técnico, porque o técnico não vai jogar. Agora, isso indica que o Crespo quer, no momento, é implementar o estilo de jogo dele, independentemente de circunstâncias? Porque você está falando de um momento em que tem uma expulsão e ele não muda o time. Sim. Mantém os 3 zagueiros. E outro em que o campo não vai privilegiar a saída de bola, mas ele mantém o estilo. Não, é bom deixar claro, Barreto, que a gente fala sempre em cima do que a gente imagina, claro. Não quer dizer que a gente esteja certo. Claro, são observações. Eu até conversando com o Roger aqui dentro, eu falei, ele poderia manter a saída de 3 contra a Inter de Limeira com um jogador a mais, mas tirando um zagueiro. Ele fazia a saída de 3 puxando o Luan, ele poderia ter tirado o Léo Pelé, ou deixado o Léo Pelé, que é canhoto, tirava um dos zagueiros, trazia o Luan por dentro, ele ia ter saída de 3 e colocasse o meia mais ofensivo, porque ele tinha um jogador a mais. Porque a saída de 3, não necessariamente, ela tem que ser com 3 zagueiros. A seleção brasileira faz saída de 3 com lateral direito, com Danilo. O Atlético Mineiro faz com o Guga, os 2 zagueiros e o Guga, saída de 3. Não necessariamente tem que ser o zagueiro. E como ele tinha um jogador a mais, eu fiquei assim, cara, acho que ele vai morrer nessa saída de 3 com um jogador a mais, podendo... E ele não mudou. E hoje, surpreendentemente, pelo estado do gramado, quando o Arboleda sente, né, como foi
dito, ele vai e entra com o Rojas e muda realmente a dinâmica do jogo do São Paulo. Uma das leituras possíveis é essa, né? Foi o Roger que chamou? É que ele quer fazer o sistema dele ser assimilado. Apesar da chuva de pipoca, hein? Porque o Crespo também já foi apresentado. Não que o futebol argentino também seja, é um absurdo, né, Marcelo? Um mar de rosas, mas ele já foi apresentado as nossas características locais aqui, né, Paulo? O time dele já tomou banho de pipoca no ônibus, mas... Pelo visto, Roger, é uma das leituras, claro, né? A gente não pode aqui bater o martelo. Sim, e nesse início de trabalho, principalmente nessa fase de Campeonato Paulista, eu acho que ele tem que testar mesmo, ele tem que fazer as pesquisas internas de posições, de que cada jogador gosta de jogar, onde ele pode utilizar cada característica, os testes também. Eu acho que ele está correto no pensamento dele. E o momento de testar é esse, porque daqui a um mês São Paulo joga a fase de grupos da Libertadores. E em relação ao Nestor, né, o início do Nestor, ele tem que fazer uma pré-eleção. Provavelmente a pré-eleção ele define o time titular. Eu acho que hoje em dia é assim, não sei se o Pedro tem algumas informações diferentes. Ele treinou hoje às 11 da manhã, hein? Porque ele treina no dia do jogo. Na nossa época, né, Pedro, a gente já sabia do time no dia anterior, né? Verdade. Já dormia. Dificilmente tinha que dormir de chuteira, né? Apesar que tinha os coletivos de madrugada, né, Roger? Coletivo de madrugada? Explica isso, Pedrinho. Como é que é um coletivo de madrugada? Às vezes a gente dormia titular e na hora do jogo estava no banco. Cabeça de treinador, quando vai dormir, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né, Barreto? Estranho naquela madrugada. Tem algumas conexões, alguns sonhos, assim, que treinador gosta de mexer na madrugada. Porém, hoje em dia, as informações que a gente tem é que ele vai levando isso para o mais perto do jogo possível, a escalação do time titular. E aí, provavelmente, quando ele escala o Nestor, a chuva não tinha caído ainda. E aí ele não quis mexer, né? Lembrando que no Santos, o Ariel mexeu. Ele deu a escalação oficial, ele ia começar com o Gabriel Pirani, ele muda em função da chuva e coloca o Bruno Marques. Ele vai para o aquecimento com o time escalado. E aí, quando ele vê o campo naquelas condições, ele faz a modificação, ele coloca o Bruno Marques, que é um jogador muito mais alto, de contato físico. E até funcionou no que dava para funcionar no primeiro tempo. E aí, quando o campo melhorou no segundo tempo, ele modifica novamente o time. Time que ganhou, a gente fica vendo várias mexidas do treinador, né? O que pode ter funcionado ali, o time faz 4-0, né? É mais fácil da gente observar, né? Agora, o Roland encara o seu primeiro clássico com 4-0 contra. Barreto, o Roger falou, dá a palavra para o PC já? Foi o PC que chamou ou não? O Roger falou sobre leitura de jogo. Se a gente observar o terceiro gol, e aí eu fico pensando, será que é culpa do treinador? Né? O terceiro gol que sai o lançamento para o Pablo, num linguajar mais acadêmico, é uma bola descoberta. O jogador do São Paulo tem toda a visão do campo aberto, com possibilidade de passe. E, se eu não me engano, o Luan Pérez, ele está com um posicionamento que ele já teria que estar correndo para trás, ele está com os dois pés ali. Quando ele gira, o Pablo já saiu nas costas para dar esse facão e fazer o lançamento. Então, eu acho também, eu converso muito com o Roger sobre isso, que a tomada de decisão, ela tem um poder crucial no modelo de jogo do treinador. Eu posso passar todas as informações para você, Barreto. Se você tomar a decisão errada, como uma leitura de jogada, ele está vendo que a bola já está de frente. Olha lá, olha os dois pés, um do lado do outro, e o Pablo já está correndo. Se na hora desse lançamento ele já estivesse correndo para trás, de repente ele poderia até dar um desvio de cabeça. E é importante esclarecer, né, Pedrinho, que a tomada de decisão, ela também pode ser treinada. Sim, Quando a gente fala de tomada de decisão, fica parecendo que pode ser um improviso. A bola descoberta, esse termo bola descoberta, é porque não tem nada pressionando o adversário, não tem nada cobrindo a visão. Então, assim, ele já sabe que a bola está livre e ele está lá no meio de campo. Então, ele já poderia fazer o movimento antes. O Pedrinho falou que a gente conversa bastante. Ele foi sutil, ele foi delicado, porque a gente briga bastante. Porque a gente... ele tem as convicções dele, eu tenho as minhas. A gente pensa parecido muitas vezes e algumas vezes, poucas, a gente pensa diferente. O Pedro foi cracaço de bola e na leitura dele de futebol, nesse futebol moderno, ele gosta muito
dessa questão da saída de bola e da pressão pós-perda também, do time que está no ataque para pressão pós-perda. Eu sou um cara que eu me cuido um pouquinho mais, né? Que eu gosto de uma coisa mais equilibrada. Nesse lance específico da bola descoberta, eu acho que sai num erro bobo de passe, numa bola tentada, numa tentativa de acionar o Soteldo do lado esquerdo. O Soteldo faz o movimento correto, que é fugir da marcação para ter o espaço para dominar ela e partir para cima do adversário. Aí o passe é muito errado e vai no pé do Igor Vinícius. E aí tira a possibilidade dessa pressão muito rápida para pressionar o Igor Vinícius. E aí é uma questão lá atrás do jogador que torce, né, Pedro? Do zagueiro que está ali torcendo pela ação ofensiva do seu time e já esqueceu que tem que marcar, que tem que desconfiar de um erro ofensivo do time dele para estar bem posicionado. É muito mais, eu acho, que um erro de posicionamento da zaga do que realmente a questão de corre para frente, corre. Olha só, eu acho que é o Sandro que erra. Esse domínio aí, ó, Roger, essa dominada aí, ó, o Luan Pérez já tem que correr para trás. É bola descoberta, sem pressão nenhuma, o lançamento vai entrar, ele está na linha do meio de campo. Ele faz exatamente o que você falou, ele fica admirando a jogada. Né? Então ele tem que ter a leitura, ele sabe que alguém vai dar um facão nas costas dele. A bola está limpa para o jogador fazer o lançamento. Se ele girar para correr, o jogador já vai estar finalizando, como foi que aconteceu. Então, assim, ali não tinha como dar a pressão pós-perda. Aí você entra com outro princípio de jogo, é chato isso. Mas olha lá, ele está com os dois pés e o Pablo, olha o Pablo lá do lado dele, já em movimento. Mas, Pedro, vamos colocar mais um ponto. O Luiz Felipe, ele não está muito mal posicionado também? Sim, também. Porque ele está 2, 3 metros atrás da linha da zaga, né? E está longe do Pablo, que é o único cara ali na frente. Sim. Também. Eles estão um pouco avançados, né? Avançados. A linha tem que ser na linha da risca do meio-campo, até porque a linha do meio-campo deixa, mas aí, Roger, deixa o Pablo em posição legal. Aí o termo que você usou é esse. Os dois zagueiros estão torcendo, né? Não, e outra coisa, Luiz. Estão admirando o lance que aconteceu na frente. O Roger falou do goleiro do Santos no meio do caminho. E aí é mais um erro. Porque se você joga com um bloco alto, como estava o Santos lá na linha do meio de campo, o goleiro hoje ele faz parte dessa compactação. Então, se ele está mais à frente, provavelmente ele faria o corte. A gente vê muito o Neuer fazendo esses cortes e a gente fala assim, nossa, a bola está entrando e o Neuer está tendo que sair igual um maluco. Não, aquilo ali é treinado. Ele está ali para fazer o acompanhamento e a compactação das linhas. Muitas vezes a gente acompanha, Luiz, a gente vê uma jogada e pensa na reação do jogador, né? Mas o futebol moderno está ensinando a gente a avaliar muito antes disso. Exatamente esse exercício que o Pedrinho fez agora. Ele reagiu daquela maneira porque ele deveria estar ali. Aquela era a movimentação esperada dele. Qual era a linha que ele deveria estar seguindo, né? O goleiro. O Pedrinho acabou de falar do goleiro. Foi uma decisão errada. Mas na verdade, não é só a decisão. Erram, né? O sistema defensivo inteiro erra. Isso aí. Porque o Luiz e o Luan estão torcendo e o John está acompanhando a distância. O único cara que está ali com condições, numa eventualidade, para receber a bola é o Pablo. E está todo mundo... Eles estão atentos a outras coisas, não o Pablo. Sai e volta. Ele aborta a saída. Pois ele mas tem que estar mais à frente, ele está dentro da área, ele tinha que estar pelo menos na cabeça da área, ele naquela meia-lua que fecha a área, se ele está ali, ele tem 2 metros, 3 metros à frente e faz o corte. O Alisson, que estava à frente dos dois, é quase surpreendido quando ele vê presta atenção, tem uma câmera que está de trás, mostra o Alisson leva um susto, aí ele corre. Ele dá uma corrida que já não serve mais para nada, né? Exatamente. E aí demonstra exatamente que o posicionamento está errado. Bons tempos, Paulo. Bons tempos da pelada que tinha aquele zagueiro que subia, via que não ia dar tempo de chegar e gritava, goleiro! Né? Dava até aquela encolhidinha no pescoço, assim, ó, tipo... Cada vez mais o futebol pede que você anteveja a jogada, né? Sim. Quer dizer, o nível de atenção, ele tem que ser muito elevado. O saldo que esse clássico deixa é de que, em relação ao São Paulo, o Crespo já tem uma base sobre a qual ele pode trabalhar. Mas, em contrapartida, o Ariel Rolando Santos, ele perdeu um jogador que foi essencial no Campeonato Brasileiro para o Santos, que foi o Diego Pituca, um dos melhores jogadores do campeonato, jogador de meio de campo, que fazia uma diferença para o Santos. E o trabalho de construção do Ariel para essa temporada do Santos, além das limitações financeiras que o Santos tem, ele vai ser mais árduo. E já nessa terça-feira, o Santos estreia na pré-Libertadores enfrentando o Deportivo Lara. Então, são 2 times em estágios diferentes. Agora, fundamental, Marcelo,
que a gente vive hoje uma fase de entusiasmo e linchamento. Um você glorifica e o outro você lincha. Provavelmente amanhã vai ter muita gente já glorificando o Crespo e linchando o Ariel Roland. E eu entendo que não é nem para uma coisa, nem para outra em relação a esses dois trabalhos que estão apenas começando. Ô Marcelo, só para a gente, eu acho que fechar essa questão desse gol, a gente tem que lembrar também que existem momentos, a gente tem que fazer os recortes do jogo. Nesse momento do jogo, o Santos já estava perdendo por 2-0. Então já é um time que está indo quase que de qualquer maneira para frente, é um time que se expõe mais. Para a gente também não falar assim, olha, errou aqui, errou ali, errou ali. Às vezes você tem que correr mais riscos mesmo, né? Perdendo por 2-0 já no segundo tempo, você avança suas linhas, você tenta deixar de mano aqui atrás. E as coisas vão acontecendo. A gente não é a mesma cobrança do que o jogo tivesse empatado, uma diferença de um gol, que você tem que se cuidar mais quando você vai para frente. Como você falou que a gente gosta de discutir, vamos discutir um pouquinho. Mas essa é uma questão no Brasil, né? Como a gente se desorganiza com o ambiente, com o placar inverso. Né? A gente vê, o time toma 1-0, ele já muda completamente a postura, ele já quer ir de qualquer jeito. Ele toma 2-0, ele muda. Sabe quem veio a cabeça agora? O 7-1. Me veio a cabeça agora claramente o 7-1. Eu digo assim, a gente é movido dentro de campo ainda muito mais pela, por exemplo, a atmosfera dentro do campo. Se eu tenho uma função para fazer, o Barreto está com a bola. Não é para eu dar o bote no Barreto, é para eu segurar aqui, negociar o espaço com ele. Mas se a torcida está aqui do meu lado gritando, vai em cima dele, aí o ambiente me move para que eu tenha uma ação que não é ação tática. Sim. Não é ação técnica. Você pode ter um plano de emergência, né? Exatamente. É aquele momento da partida em que você vai aceitar correr risco, sim, mas ainda é um plano. É um plano. Agora, eu não posso, devido às circunstâncias da partida, eu me desorganizar porque eu preciso vencer, sendo que eu não treinei nada daquilo. Então, assim, às vezes a gente dá um passinho para trás na questão tática, porque ainda existe resistência de futebol raiz, né, daquela época. Aí a gente vem com aquela história, o Brasil é o país pentacampeão do mundo, o Brasil é uma fábrica de talentos, e a gente acha que a gente vai ganhar a Copa do Mundo assim, e não é. Muito bem, a gente está sempre precisando tomar decisões, Luiz. Por exemplo, o editor fala com você pelo fone, com o apresentador do programa. Olha, está na hora de se despedir do Luiz e do Roger. Aí vem o Roger e puxa uma discussão com o Pedrinho. Aí você tem que decidir. Deixo a treta ou você gosta? Nesse momento, decidi pela treta, Luiz. Daqui a pouquinho nós vamos chamar o Hernan Crespo, que já está falando. Mas diga lá. Eu queria falar o seguinte, que eu fiquei muito preocupado com o meu amigo Roger. Por quê, cara? Deixa a gente ficar na treta, tu vai buscar outro assunto. Não, eu tô tenso. Não, é a treta. Ah, é? É, porque é o seguinte... O Roger, não, porque eu tô brigando. Olha o bíceps do Pedrinho, amigo. Mas vai dar ruim pro Roger. Não, mas o bracinho dele é curtinho, não tem envergadura, não. É só manter a distância segura, né? Ô, Luiz, mas se ele correr, eu não pego ele, porque ele tá correndo 15 quilômetros. Isso, cada um o Pedrinho com as suas foi perfeito na colocação dele aí nessa última questão, né, de desorganização. Mas eu acho que muitas vezes você tem que arriscar sim num jogo, por exemplo, vamos voltar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, no jogo final do São Paulo contra o Flamengo, né? O Flamengo perdia o jogo por 2-1 naquele momento, precisava vencer a partida para não depender do resultado do Corinthians com o Inter, e o Rogério Ceni optou por manter o seu esquema tático, botou o João Gomes no lugar do Diego para ter uma proteção maior, a outra substituição não vou lembrar, mas ele não fez coisas diferentes para buscar... Ele botou o Mateuzinho na lateral direita. No lugar do Isla, isso. Não fez coisas diferentes para não mexer taticamente na equipe, para tentar de alguma forma mudar o que estava acontecendo dentro do campo e que, na minha opinião, aquelas modificações não alterariam nada, coisa que realmente aconteceu. Não alterou nada e ficou dependendo daquele desespero do Inter em cima do Corinthians, confiando muito mais na equipe do Corinthians do que no Flamengo para fazer alguma coisa diferente. Mas o Pedrinho tem razão, a gente se desorganiza muitas vezes. Num clássico é difícil, você está tomando por 2-0, faltando 15 minutos, realmente... aqui no Brasil, o torcedor pede esse ímpeto de ir para frente de qualquer maneira, você corre esse risco de tomar o terceiro, o quarto gol, mas você também mostra para o seu torcedor que você quer, de alguma forma, buscar algum resultado. Eu só acho que são recortes que a gente faz durante a partida para analisar taticamente o que está acontecendo. Mas hoje o segundo tempo foi todo do São Paulo. O São Paulo fez uma leitura mais inteligente, fez as modificações que deram certo,
4-0, eu acho que mostra a superioridade do São Paulo no jogo. Eu acho que o Santos vai ter muito trabalho nessa temporada. Uma situação que me chama a atenção, pelo menos nesse início do trabalho, é que o Pablo está ganhando espaço. O São Paulo fala no Borré, mas parece que o Crespo está gostando muito do trabalho do Pablo E vai ser uma briga difícil pelo Borré, né? O River quer, o Palmeiras quer. Não, e nessa situação, o Borré é caro. Financeiramente, eu acho que está brigando com dois times que hoje não estou falando... Tem mais estrutura uma crise financeira grave do que o São Paulo. Então, eu acho que a solução foi a maior contratação da história do São Paulo. Talvez a solução esteja dentro do próprio Morumbi. Luiz Carlos Júnior, aqui no Troca de Passe não tem desorganização tática. O professor mandou eu me despedir de você e do Roger Flores e chamar o Hernan Crespo. Então é isso que a gente vai fazer. Valeu, Luiz. Valeu, Roger. Valeu, galera. Um abraço. Vamos então com o treinador de São Paulo. Primero, bueno, vamos a hablar de Miranda y también de Orejuela. Esto indica que el club se está moviendo también. Entendemos que el plantel, queremos un plantel competitivo en todas las líneas. Creo que la llegada sea de Orejuela y Miranda nos va a dar esa competencia, sobre todo en los momentos claves de este inicio de año, ¿no? Cuando empiece Copa Libertadores y Paulistao, va a haber muchos partidos de altísima exigencia, entonces este plantel necesita un recambio para mantener el mismo nivel y bueno, estamos completando el plantel despacio, pero bueno, primero darle la bienvenida a ellos, pero fundamentalmente hoy la noche del grupo que está hoy aquí, que concentró aquí, todo el grupo, el que estuvo en el banco, que no entró, los que entraron 5 minutos, los que entraron 10, todos han hecho un partido excepcional. El cambio táctico de Joao Rojas era... Sí, perdón. El cambio táctico fue primero porque Arboleda tenía un problema en el pie y como entendíamos que podíamos pasar a una línea de 4 defensores porque ellos nos atacaban con 3 y venía la bola lunga sobre Márquez. Entonces nos alcanzaban 2 defensores contra 1. Y entendíamos que Joao Rojas nos podía dar, con Sara del otro lado, una amplitud como para encontrar juego también por afuera. As modificações táticas que fez no jogo, né, Pedrinho? E também sobre o Miranda. Sobre o Miranda a gente pode até esperar um pouquinho para falar, porque tem também o presidente do São Paulo, e ele está querendo um plantel forte, foi a expressão que ele usou, né? E aí, bom, estavam discutindo a possibilidade de brigar pelo Borré, né? Claro que o Crespo vai querer, né? Tem que saber se o São Paulo... No início da entrevista ele fala que está forte em todas as linhas, em todas as frentes. Então um elenco é importante para isso. O Miranda é um cara que tem história dentro do clube, talentosíssimo, trabalha muito com essas funções mais modernas, né? Está acostumado a receber essas informações. E até a questão do Borré, eu acho que é também para isso. Se chegar num momento em que o São Paulo estiver em frente, em algumas competições, ele vai precisar mudar o time. Vai, PC. Não, e tem um detalhe, né? Se ele, Crespo, jogar muitas vezes com a linha de 3, trazendo o Orejuela, ele ganha uma força que ele não teve pelo lado direito com o Juan Fran, por exemplo. Isso aí. Porque o Orejuela, você jogando com uma linha de 3 e ele trabalhando como um ala, ele ofensivamente é muito eficiente e, ao mesmo tempo, até pela condição física, ele tem também um forte poder de marcação, né? Pelos dois lados, né? Porque do outro lado tem o Reinaldo também. Exatamente. Então ele faz uma saída de 3 espirrando os dois laterais, eu acho que é por isso até que o Juan Fran não ficou, né? Porque ele precisa de um cara mais agudo e o Orejuela entrega isso. Então o Orejuela não participaria da linha de 3. Não, ele faria como se fosse um palheiro. Projetados e com liberdade para porque na realidade ele dá a amplitude, que é essa largura do campo, ele dá com os laterais, né? Alguns times dão com os extremos mesmos, com os antigos pontas, e alguns times a seleção brasileira ela faz um extremo com um lateral, né? Ela abre o Lodge. O Lodge, mas e do outro lado fica.
Do outro lado, ela fecha com o Danilo na linha de 3 e do outro lado ele faz com o extremo, fez com Cebolinha. Né? Então, assim, ele abre, cada um abre de um jeito. O importante é você alargar. Quando a gente fala em amplitude, é porque você quer alargar essa linha de 4, né? Defensiva. Você quer abrir muito campo para essa linha não ficar tão fechadinha e conseguir os espaços por dentro. Muito bem, vamos rodar então o presidente do São Paulo, que também falou sobre a possibilidade da contratação do Miranda. A torcida do São Paulo pode esperar, Miranda está retornando, falei com ele há pouco por telefone. Eu já vinha falando antes do final do ano, sempre conversamos, e o Miranda vem para reforçar o nosso elenco. Falei com ele há pouco, vem um grande valor, uma grande experiência, um grande zagueiro, e um São Paulino que ganhou tudo aqui. E com a experiência dele, com a determinação, está muito bem. Na China, ele jogou 19 jogos, 90 minutos. A parte física, a dinâmica, é claro. Agora passa por exame médico, aqueles documentos de praxe, mas está tudo certo. E o Miranda é do São Paulo Futebol Clube. Quanto tempo de contrato? 1 ano e 8 meses. Com algumas dinâmicas do contrato que vai agregar valor à marca do São Paulo e principalmente ao elenco do São Paulo Futebol Clube. O presidente tirou o pé do freio, né? Porque normalmente o dirigente fala, não, está quase fechado, faltam detalhes, mas o presidente está dando o Miranda como contratado. Eu só, assim, fiquei na dúvida, claro, vamos precisar observar, é um jogador que sempre cuidou da parte física, né? Mas esses 19 jogos na China, Pedrinho, a gente já viu que eles não são... não é parâmetro, né? Embora ele tenha feito os 90 minutos de todos esses jogos, mas primeiro, é muito menos do que se faz aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem até jogo demais. Né? Mas antes da China, a passagem pela Europa, se a gente já percebeu, os jogadores na Europa eles têm uma durabilidade maior, né? Não só de carreira, como em grandes clubes, né? Jogadores de nomes, eles conseguem se manter em alto nível por mais tempo. Eu acho que pela questão do jogo mesmo, o treinamento é muito específico, a alimentação que eles aprendem. Então, assim, com relação à questão física, não me preocupa. Acho que tem exemplos aí, Nenê, passou muito tempo na Europa, Daniel Alves. Eu acho que vai ajudar muito São Paulo. O Felipe Luiz, Rafinha. E tem a dupla que ele pode fazer, não é exatamente uma dupla por setor, mas enfim, uma parceria que ele pode ter com o Daniel Alves, jogador que ele conhece, né, de muito tempo na seleção brasileira. E tem um detalhe, né, o Marcelo, que é o simbolismo, né? O Miranda é um jogador vitorioso dentro do São Paulo. É um jogador que sempre fisicamente se cuidou muito, quer dizer, então não é um jogador que está vindo terminar sua carreira no São Paulo, mas que já não entrega tanto. Óbvio que a temporada no futebol chinês, ela não serve de muito parâmetro. O Tite já contou essa história em relação, por exemplo, ao Renato Augusto, que é um jogador que ele gosta muito, mas que a competitividade do futebol chinês, ela não está próxima à competitividade na Europa e tampouco no futebol jogado no Brasil, que é muito físico. Agora, se você calcular que o Miranda, para a estreia do São Paulo, na fase de grupo da Libertadores, que é em abril, ele pode estar muito bem, é um baita de um reforço para o São Paulo, além dessa simbologia. Um jogador vitorioso, o Pedrinho pode falar disso muito melhor do que eu. Você ter um jogador vitorioso, você resgatar esse jogador para um ano que o São Paulo quer que também seja vitorioso, tem um efeito junto aos outros jogadores muito importantes. Aliado à presença do Daniel Alves, eu acho que vai ajudar muito, Marcelo. E já atualizamos a nossa tarja também. O Miranda não está muito perto do São Paulo, ele é do São Paulo. Agora está certinho aí. Já chegou. O contrato de 1 ano e 8 meses, todas as informações que a Fabiola trouxe aí na entrevista com o presidente. Está na hora de fazer um rápido intervalo aqui no Troca de Passes. Voltamos já.